cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Plataformas digitais. Jesus is love. Olá, meus amigos, nossos irmãos em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Estamos dando continuidade à programação aqui na ONTV, em que todos têm acesso à nossa TV através do www.ontv24horas.com.br. Você pode encontrar a nossa TV de todo e qualquer dispositivo que você tenha conectado à internet. Pode assistir da sua TV Smart, do seu computador, do seu celular, ou baixando o nosso aplicativo ONTV 24 horas na Play Store e também nas nossas redes sociais. Esse é o programa Jesus is Love. Jesus é amor, Jesus como eu te amo. Estamos nesse processo, meus irmãos, de aprendizagem, de estudo, de reflexão, da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. E como é bom saber que temos amigos, que nós temos irmãos que estão sempre conectados conosco, estão amigos do Evangelho, porque compartilham também a nossa programação através das nossas redes sociais. Outros irmãos participam da ONTV com o seu trabalho e fica o nosso agradecimento por todos que fazem parte da ONTV e fazem realmente com que tudo isso aconteça, que compreenderam e atenderam o chamado do Messias e de pregar o Evangelho a todas as nações, proclamai a palavra de Deus a toda criatura, em todo o mundo. Por isso nós estamos aqui, uma organização de nações, para a pregação da palavra de Deus na TV, através da internet. Hoje fica o nosso abraço, nossa saudação ao pastor Eduardo Batista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor, professor teólogo Rodrigo Gomes, membro da Assembleia de Deus de Lages, Santa Catarina, há mais de 25 anos. Ele é fundador da ACAT, Academia Teológica de Ensinos, com mais de 20 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A nossa irmã Lu Veiga, escritora e palestrante cristã. Pastor Magno Paganelli, também é escritor, professor, teólogo e pós-doutor na USP. O nosso irmão evangelista Fabiano Soares, que fala sempre conosco e traz seus estudos, as suas reflexões, os seus debates diretamente da Califórnia. Agradecemos muito também o Centro de Valorização da Vida, a CVV, muito conhecida, para o tratamento, para a orientação, para a prevenção, para o atendimento, a prevenção ao suicídio. Nós temos também os nossos irmãos da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, a ACIPEC, de Jundiaí, São
Paulo, com estudos muito interessantes acerca da consciência humana. O nosso irmão Gustavo Morgado, nosso abraço, diretamente da Flórida, com o seu programa Nada Além da Verdade aqui na ONTV, em que ele traz seu posicionamento com base nas Escrituras Sagradas e notícias, comentários internacionais. Temos o nosso irmão também com o programa O Caminho Estreito, Gilberto Assef, faz um estudo diretamente das Escrituras Sagradas. O pastor Anderson, que tem um projeto Teologia para Todos, ministra cursos, tem a sua igreja. Também na nossa programação participa o estudo da leitura da Bíblia Sagrada todos os dias do ano. 365 dias de leitura de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. O pessoal gosta muito de acompanhar a leitura, de ouvir a leitura, ver os slides diretamente com o pastor Anderson e também o seu programa Café com Palavra. Nosso irmão evangelista Flávio Carvalho, que nos traz 2 programas, Escola Dominical, como alguns podem chamar assim, o estudo das Escrituras Sagradas. O evangelista Flávio faz muitas viagens para Israel e nos traz realmente um material muito rico em relação a tudo isso. Então nós temos o programa da Escola Bíblica e também o programa Shabbat Shalom. Nosso amigo, nosso irmão Dirceu Antunes, jornalista de Londres, que nos traz comentários acerca das notícias internacionais e também as suas viagens pela Itália, Israel, Inglaterra e outras partes do mundo. Nós temos o projeto Ele Vive, de apoio aos nossos irmãos na África e no Paquistão. Então, sempre estão trazendo as atualizações do levante do Evangelho e do cristianismo nestas regiões. Nosso irmão José Micardi, diretamente de Portugal, trazendo mensagens motivacionais, positivas, de esperança e de esclarecimento para as nossas vidas. Também nós temos o doutor Aparício Renner, ele tem o Instituto Aparício Renner, na cidade de Taquara, Rio Grande do Sul, e traz muitos esclarecimentos acerca da vida como um todo, e são realmente considerações muito importantes de evolução pessoal que ele nos apresenta. A nossa irmã Priscila Máximo, que semanalmente apresenta um programa que também é transmitido aqui na ONTV, o Momento com Deus, da Assembleia de Deus Diante do Trono, em que ela traz o estudo da palavra, reflexão, oração pelas nossas vidas com as suas convidadas. Temos o nosso irmão também, o pastor Márcio Bauer, com o programa Deus Quer Falar com Você. Neste programa, então, ele faz uma leitura das Escrituras Sagradas através de temas muito importantes do nosso dia a dia, tece os seus comentários e também ora pelas nossas vidas. E o pastor Lindomar Silva, da Assembleia de Deus, Filadélfia, da região de Formosa. E é um irmão pastor que viaja pelo mundo e nós compartilhamos muito os seus estudos, os seus cultos aqui na ONTV, dentre muitos outros irmãos, meus amigos. E nós temos aqui neste trabalho em que nós podemos afirmar que Deus une propósitos. Deus realmente faz com que pessoas que estão com as suas vidas diretamente vinculadas ao Evangelho do nosso Senhor, que entregam os seus dias nas mãos de Deus, que vivem esse trabalho missionário, que atendem ao chamado de Cristo
de pregar o Evangelho através das nações. E como é interessante quando nós nos encontramos com estes irmãos e podemos fazer parte de todo esse trabalho. Nós temos também o irmão Rômulo Ribeiro, que é um conhecedor das escrituras sagradas, do grego, do hebraico. Então ele nos traz também uma abordagem, uma forma de estudo da palavra de Deus, dos originais, e como isso é importante para todos nós, tirando as nossas dúvidas, e dessa maneira nós podemos compartilhar de forma graciosa com todos os nossos irmãos. Assim como nós recebemos, pela graça de Deus, a sabedoria e estratégia divina para as nossas vidas, da mesma forma, nós compartilhamos com você. E convidamos a todos para que sejam também um amigo do Evangelho. Compartilhem, meus irmãos, a nossa programação, como por exemplo nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação, como o WhatsApp. Envie essa mensagem para um número máximo de pessoas. Nós sempre estamos conectados 24 horas, porque sabemos que em algum momento do dia alguém está precisando ouvir uma palavra, ter um renovo no seu coração, um levante de esperança para o seu dia, diante de tantas dificuldades e desafios também enfrentados no dia a dia neste mundo. Então, nós convidamos você para também fazer parte da ONTV, seja um amigo do Evangelho, compartilhe. Sabe que nós observamos que passamos muito tempo conectados, não é mesmo? E muitas vezes inundando nossa mente, o nosso coração com conteúdos que não edificam as nossas vidas. Somos metralhados todos os dias com tantas informações e muitas vezes, no fim de um dia ou durante o dia, acaba desenvolvendo nos nossos irmãos uma certa ansiedade, uma aflição nos corações, uma quebra de esperança no futuro, diante de tantas notícias que vêm para realmente prejudicar diretamente as nossas vidas, da tua família, do teu convívio. Então veja a importância de nós compartilharmos, utilizarmos as nossas redes, tudo que nós temos a possibilidade de acesso compartilhado com outras pessoas, divulgando mensagens positivas, divulgando mensagens verdadeiras, mensagens que possam mudar o dia e a vida de outras pessoas. E neste programa agora, neste programa de hoje, Jesus is Love, Jesus é amor, Jesus, como eu te amo. Nós sempre, neste programa, falamos sobre tantas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo fez pela humanidade, por mim e por você, e que são orientações, são ensinamentos que retratam, especificam, elucidam também o amor, o perdão, a misericórdia diante de tantas coisas que vemos no mundo, a empatia diante da dor e do sofrimento dos nossos irmãos, e que muitas vezes nesse momento, meus queridos, pessoas estão sofrendo, e pode ser o seu caso talvez, pode ser o caso de alguém que você se lembre que precisa estar ouvindo essa mensagem e que está sofrendo por falta de conhecimento de todas as promessas que Deus tem, o nosso Deus, esse Deus que cuida, que é fiel e que é capaz de nos resgatar de toda a maldade, de tudo que vem deixando o seu coração aflito e que você acaba sendo
uma vítima de todas essas coisas aqui nesse mundo. Então, fazer com que as pessoas tenham em mente 24 horas por dia, sempre, a todo momento, a presença de Deus na sua vida é algo que faz realmente uma diferença gigantesca. Andar com Deus, compreender esta comunhão com o nosso Senhor e como isso é capaz de mudar a sua vida, assim como muda a vida de tantas pessoas, e é por isso que nós estamos aqui com os nossos irmãos, sempre em busca de esclarecer a palavra de Deus. Tantas pessoas que se veem desorientadas, tristes, parece que se sentem como vivendo um abandono em meio à multidão, uma solidão, um vazio existencial gigantesco. Então, muitas vezes, falta uma direção na vida das pessoas. Pessoas que se veem perdidas em meio a tantas informações, como dardos inflamados em que você é o alvo, atingido sempre por tanta coisa, e esse mundo acaba se tornando tão pesado, e por isso que muitas vezes você se sente tão cansado. Porque constantemente você vem sendo atingido por tantas informações no mundo que não são verdadeiras. Porque existe apenas uma verdade. E essa sim nós podemos dizer que é absoluta, que é a verdade das informações que vem da boca de Deus, do coração de Deus para os seus filhos, todas as orientações em que Ele estabelece o caminho, Ele dá a direção. Em que todo aquele que segue, que crê, que tem fé, que confia, que obedece, está a salvo nessa caminhada. Tem livramentos extraordinários, vive com o seu coração em paz, tranquilo, em meio a tanta tribulação do mundo. É só a verdade absoluta, imutável de Deus através das gerações, do tempo, que faz com que todos nós, que somos crentes, crentes na palavra de Deus, que somos evangélicos, porque cremos nos evangelhos, nas escrituras sagradas, conseguimos ter esse equilíbrio emocional e espiritual para os nossos dias, passando pelas mesmas circunstâncias que você. Já outras pessoas que deveriam, em decorrência do status a que pertencem, vivem muitas vezes uma vida muito difícil, mesmo tendo todas as oportunidades que muitas pessoas não têm, muitas vezes tendo todo o dinheiro que muitas pessoas não têm, muitas vezes tendo todas as oportunidades na vida de acesso que tantas pessoas não têm, mas não tem um sentido para as suas vidas. Eu digo a vida, aquela que realmente a gente vive em si quando ninguém está vendo. Não aquela vida que as pessoas se preparam como se fosse para uma foto, como se fosse para um vídeo para ser divulgado para os outros, como para buscando reafirmar, estabelecer, ostentar, alguns dizem, uma realidade que é o que o mundo exige de pessoas que muitas vezes estão numa condição privilegiada. Mas e dentro dos seus corações? Como vivem? Não é mesmo? Qual é a realidade dentro deste lar? Com os filhos, com o marido, com a esposa, com os familiares do modo geral, no seu trabalho? Será que estão desempenhando um trabalho que alegra a sua alma, edifica o seu coração? Estão fazendo aquilo que realmente alegra os seus dias? Não é mesmo? Então, é somente através da palavra de Deus, do conhecimento dessa busca ao nosso Senhor que nós encontramos todas estas coisas. O caminho a seguir, a rota certa, a direção, a verdade absoluta.
e um sentido para as nossas vidas. Tudo isso nós só conseguimos nos aproximando a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, em tudo que Ele representa para todos nós, Ele é esse caminho, Ele é a verdade absoluta e Ele é a vida. Porque é Ele que realmente faz com que nós tenhamos sentido aqui nessa vida e para a eternidade. Então, sempre no programa Jesus is Love, nós buscamos refletir sobre o trabalho missionário do Cristo, tudo que ele representa para a humanidade, o impacto de tudo isso até os dias de hoje, em que pessoas têm as suas vidas transformadas a partir do momento que estão em Cristo. Convido a todos hoje para que nós venhamos a refletir no livro de Mateus, no capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24. Eu utilizo tradução Almeida. De repente, se você está usando uma outra tradução, tem tantas, né? Tantas editoras, traduções, linguagens mais modernas, enfim. Eu gosto muito desta. Desde 95 eu a utilizo. E então, muitas vezes, o modo como a gente lê aqui a palavra nessa tradução pode estar um pouquinho diferente da sua Bíblia, tá bom? Mas no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 4, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Essas declarações de Cristo aqui a seguir são 4 versos. É logo após o Sermão do Monte que ele então faz, né? Aquele sermão, as pessoas, com o sermão mais lindo, tantas informações. Então, há essa palavra, sobretudo, aquele que ouve e pratica. Então, veja que o conhecimento da palavra vem também pelo ouvir. Você pode realizar os seus estudos, você pode fazer cursos, participar de seminários, fazer parte de células de reflexão da palavra de Deus e oração, você pode fazer parte de uma casa de oração, a sua casa pode ser uma casa de oração, em que você receba amigos e você realmente estuda, ou você pode ser aquela pessoa que pertença a alguma organização religiosa, algum CNPJ, e que você frequenta, então você ouve a palavra do nosso Senhor através do culto que você pertença, ou da missa que você vá aos domingos, não é mesmo? Mas o importante, meus irmãos, o importante, independentemente de placa ou CNPJ que você tenha escolhido fazer parte, tem uma coisa que nos une profundamente. Muitas vezes você pode fazer parte de uma denominação religiosa e tem uma doutrina específica na sua igreja. E que você se identifica, e você estuda inclusive autores específicos, e o seu pastor muitas vezes é formado, né, em uma faculdade teológica de um viés diferenciado, mas independentemente, meus irmãos, das interpretações, da forma como a palavra de Deus chega até você, e assim você estabeleça como irá
viver os seus dias, existe uma coisa que nos une, que isso é irrefutável, não há contradito em relação a isso. É no que se refere à moral cristã, não é mesmo? Independentemente da denominação que você faça parte, há algo que nos une profundamente e, com certeza, se nós sentarmos para conversar sobre a moral relacionada ao Cristo, não haverá divergência entre nós. Ela nos une profundamente através da nova aliança, nosso Senhor Jesus Cristo, para a redenção do seu povo junto a Deus. Este religare, que alguns chamam de religião. Então veja que, independentemente da sua religião, da forma com que você venha a ter esta comunhão com Deus, este religare, e nós venhamos a ter muitas divergências de cunho filosófico, ritualístico até em relação a algumas religiões, proceder, doutrinas, mas há algo que realmente nos une. O poder que envolve o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu trabalho missionário, na sua moral cristã. Ninguém que seja crente, evangélico, católico, enfim, qualquer denominação que creia no nosso Senhor Jesus Cristo, não me vem agora outras denominações, adventistas, enfim, todas que você possa fazer parte. Quando se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele une pessoas e propósitos através dessa mudança de vida, o poder do nome, do amor, do coração perdoador, da resiliência, da misericórdia, tudo que envolve realmente o nosso Senhor Messias. Então, veja que a reflexão de hoje fala exatamente sobre a questão daquelas pessoas que ouvem. Então, independentemente se você é um estudioso, se você pratica devocionais, se você realiza leituras de cunho espiritual relacionado a vários temas, ou se você não faz nada disso, apenas frequenta, como eu estava falando, alguma organização religiosa, algum CNPJ na sua cidade, se você ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a importância disso. Essa alusão que é feita, nós veremos, né? Quando você estabelece a sua morada, quando você estabelece o seu coração, quando você tem os pilares sustentados, quando você está firme com os seus pés, onde quer que você esteja, como sobre uma rocha. E isso, estes valores, estes princípios que são elucidados pelo nosso Senhor Jesus Cristo em todo o seu trabalho missionário, quando nós ouvimos isso e nós compreendemos essas informações e assim colocamos em prática nas nossas vidas, somos prudentes porque passamos a ter uma vida em paz. Esta estabilidade que muitas pessoas procuram no seu coração, na sua mente, esse silêncio diante do ruído das coisas do mundo. Nós só encontramos essa fortaleza, essa certeza, essa paz, mesmo diante das mesmas dificuldades dos nossos irmãos. Você pode estar diante, você que é cristão e que ouve a palavra e que pratica na sua vida, e você está aqui. E então tem ao seu lado um irmãozinho que não age da mesma maneira. A reação destas duas pessoas diante do mesmo desafio, do mesmo problema, da mesma circunstância, será diferente. E isso nós podemos utilizar na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos afetivos, românticos ou de amizade,
no nosso trabalho, principalmente. Quando você trabalha num ambiente em que existem pessoas que ouvem e praticam a palavra e todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, como Cristo agiria naquele momento, no lugar dele, como seria Cristo naquele momento agindo, e você divide um espaço, de qualquer espaço de convivência com uma pessoa que não segue isso. É realmente uma diferença gigantesca, inclusive um julgo desigual. Principalmente, nós vemos muito este termo no que se refere a questões de relacionamento, em que muito se é falado sobre isso, o julgo desigual. Porque você luta, você busca, você persiste, você vai ao encontro de determinadas coisas com base diferente dos outros. E a palavra diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras, as palavras de Cristo, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veja que e caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram um ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Então veja que mesmo diante de tudo isso, diante do inimigo, diante de um exército, não é mesmo? Inimigo que venha para te abater, se você compreendeu, se você pegou o código, a chave, no que se refere ao nosso Senhor Jesus Cristo, e você entregou a sua vida a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então você ouve, você busca essa compreensão e você pratica isso na sua vida, não há nada que possa lhe derrubar, meu irmão. Diferentemente de pessoas que não agem dessa forma. E nós vemos isso nos resultados. Nós vemos, por exemplo, vamos pegar um exemplo da vida comum, ordinária, do nosso dia a dia. Vamos ver um exemplo de relacionamento, por exemplo. Né? Existe duas famílias. Nestas duas famílias, as duas esposas são traídas. Uma que ouve a palavra de Deus e as pratica, e a outra que não faz a mesma coisa, faz ao contrário, né? Ou rejeita isso, ou não considera essas informações, enfim, inúmeros, né? Os inúmeros os motivos. Então veja que são dois núcleos familiares em que duas mulheres estão sendo traídas ou descobrem uma traição. Nós observaremos que estamos falando um conceito real e verdadeiro. Existe uma mulher que realmente tem uma comunhão com Deus, vai em busca da palavra, ouve, no sentido, vai em busca, compreende e obedece e pratica na sua vida, e aquela que não. Não é mesmo? Havendo uma descoberta dessa natureza, nós vemos na sociedade como um todo, muitas vezes, reações. Então, aí estão os resultados. Daquele ser humano que ouve e busca praticar a palavra de Deus agindo de uma maneira resiliente, muitas vezes até perdoando aquele indivíduo, buscando restaurar seus vínculos familiares, tantas coisas que envolvem, não é mesmo? Aí nós podemos ir para um outro capítulo que fala muito e de forma importante sobre o matrimônio, porque a instituição familiar é realmente a primeira, né? Aquilo que Deus realmente mais ama é a instituição familiar. Então, nós podemos observar uma conduta dessa natureza que jamais será compreendida por aquelas pessoas que não ouvem e não buscam cumprir a palavra de Deus nas suas vidas.
E já a postura, a forma como age alguém que, conforme diz a palavra, e não sou eu. Esta aqui seria prudente ao ouvir e praticar a palavra de Deus, e assim reger os seus atos, atitudes, pensamentos, seu coração, sua vida, inclusive ter um coração de repente perdoador em relação a tudo isso. Tantas coisas que regem a vida de um cristão. Daqueles que não se atentam a isso, desconsideram essa informação da palavra de Deus. Então nós vemos muitas atitudes, e quando eu dou esse exemplo, meus irmãos, seria tanto no caso da mulher, como vítima de uma situação dessa de traição, ou como homem, tanto faz, é o ser humano como um todo, não é mesmo? Em que nós observamos uma postura, um agir bem diferente. Muitas vezes essa pessoa que não ouve a palavra de Deus e nem pratica o evangelho e não fica atento aos ensinamentos do nosso mestre Jesus, vai reagir de uma outra forma. E nós ouvimos. Querer, como é a expressão? Pagar com a mesma moeda. Ou seja, o marido fez isso, ela vai lá e faz igual. Ou vice-versa, né? A esposa faz uma coisa assim, o marido vai lá e faz também. Ou não há uma comunicação entre as partes, jamais haverá a possibilidade de uma restauração desse casamento, jamais haverá perdão, haverá ira, e na ira nós vemos tantos exemplos nas nossas redes de fins realmente muito complicados, resultados muito complicados, envolve muitas vezes até a vida, né, destas pessoas no que se refere a tudo isso. Então veja que ir em busca do nosso Deus, compreender o sentido disso, da mensagem da cruz, esse Messias, esse Cristo que me salva todo dia, é capaz de salvar você, me salva como? Em situações como essas. É capaz de salvar aquela esposa que poderia ter uma atitude como essa, que não ouve, não segue a palavra, e de repente hoje, né, teve um fim trágico, ela ou ele, enfim, o ser humano, dessa irmã que foi salva pelo Messias. Então, muitas pessoas às vezes não compreendem essa palavra, salvação. Existe um plano de salvação, de redenção do povo, da humanidade em relação ao nosso mestre, em relação, através do nosso mestre Jesus, em relação ao nosso Deus. Mas existe algo muito importante que também tem que ser discutido, falado, evidenciado, que é esse Cristo, um mestre, que me salva todo dia, me salva de circunstâncias que provavelmente eu cairia em erro se eu não estivesse constantemente conectada a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra continua dizendo então que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, do verso 24 ao 27, do capítulo 7 de Mateus, está aqui nas Escrituras Sagradas essa palavra. Podemos estar falando realmente sobre construção civil? Sim. Podemos, sim. Serve? Serve. Mas quando nós analisamos o contexto disso tudo, e principalmente o modo de expressar-se do nosso Mestre Jesus, ele se utilizava muito disso, da realidade das pessoas, para falar aquilo que precisava ser dito e as pessoas compreenderem. As parábolas, por exemplo,
não é mesmo? Então veja que é muito fácil nós entendermos a estrutura dessas informações aqui e trazer para a nossa vida. Que a pessoa que não ouve e que não pratica, ou ainda, talvez a pessoa ouça, mas não traz para si, para o seu coração, e não coloca em prática na sua vida. É como aquele em que foram dadas as mesmas circunstâncias. Construiu também a sua casa. Idêntica, digamos assim. Só que o prudente sobre a rocha, que é Cristo. E o que é insensato, como se fosse toda essa estrutura construída na areia. Então, diante de toda e qualquer dificuldade, tais como foram trazidas aqui, nesse contexto, de uma construção na areia, chuva, rios, ímpeto contra ele, enfim, ela simplesmente desabou, sendo grande a sua ruína. Isso nós encontramos dentro dos lares. Quando aquele lar é constituído como se sobre areia, no primeiro vento, na primeira angústia, não é mesmo? No primeiro problema, o que ocorre? Desaba, sendo grande a sua ruína. Quando pessoas edificam as suas vidas, diferentemente da única possibilidade capaz de nos manter em segurança, que é Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós chegarmos a Deus e assim estabelecer os parâmetros das nossas vidas, diante das dificuldades que poderá acontecer conosco. Assim como aquela casa construída sobre areia, desaba e é grande a sua ruína. Nós vemos nas amizades, nos relacionamentos, nos lares, nos casamentos, inclusive nas suas relações de trabalho. E digo mais, nós sempre costumamos dar exemplos e refletir muito dos relacionamentos interpessoais, assim, né? Se eu em relação aos outros, ou os outros em relação a mim, em relação a outras pessoas, em relação a isso, aquele outro. Mas essa informação que nos é trazida pelo Messias para as nossas vidas serve para nós mesmos em relação a quem? A nós mesmos. Porque a maior luta, irmão, diária que você tem, diante de todas as coisas do mundo, é consigo mesmo. É aqui. Na sua consciência, no seu raciocínio, nos seus sentimentos, nas suas emoções. É uma luta brava, desafiadora. Uma luta entre ir em busca da verdade, do conhecimento das coisas, a única verdade absoluta é a de Deus, ouvir tudo isso, colocar em prática isso nas nossas vidas e resistir àquilo que é contrário. Isso realmente não é um processo fácil. Porque nós vivemos em um mundo barulhento. Nós somos envolvidos em um barulho gigantesco do mundo que buscam nos atrair para tudo aquilo que é diferente do que nos é orientado por Deus. Tudo que Deus nos orienta para que nós venhamos a estabelecer em um relacionamento afetivo, por exemplo, romântico, um casamento. O mundo diz ao contrário, coloca cores, coloca perfumes, não é mesmo? Decora, maquia e busca normalizar que, na verdade, aquilo é o correto.
e a palavra de Deus, que está aqui acessível a todos, com vários capítulos que falam sobre matrimônio, isso aqui é desconsiderado. Muitos não ouvem e não praticam nas suas vidas. Muitos até ouvem, sabem que existe, mas não praticam nas suas vidas. Desconsideram tudo isso. Então, nos primeiros desafios, ou a cada desafio, desabam e grande é a sua ruína, pontualmente, dia a dia, em tudo que vão fazendo, vai dando errado. Um emaranhado de fracasso em todas as áreas. Quando são contrários ao que está escrito aqui, e eu não conheço todo mundo. E estou generalizando. Por quê? Por que eu estou generalizando e dizendo que é assim que acontece? Estou dando certeza a vocês em relação a isso. Não é uma opinião que eu estou dando para vocês. Eu estou transmitindo exatamente as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Se as coisas estão dando errado, por exemplo, na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, é porque você não foi em busca da verdade absoluta da palavra de Deus exatamente para os teus problemas. Para esse que você está enfrentando. Porque ele tem a resposta. E você só tem a resposta diretamente de quem você conversa. Então você precisa conversar com Deus e você precisa ir em busca de tudo isso para compreender todas estas coisas, ouvir e colocar em prática na sua vida. Porque então, mesmo diante de todas as coisas que possam se armar contra você, para destruir a sua vida, independentemente da área, nós estamos falando, estou generalizando mesmo. Cristo nos afirma que é prudente que nós venhamos a compreender a sua palavra e aplicar na nossa vida, porque mesmo diante de qualquer adversidade, qual a consequência? Não caiu porque for edificada sobre a rocha. Então é aquele relacionamento que permanece, embora tantas dificuldades. É aquele trabalho, é aquela empresa, é aquele empreendimento que persiste, que tem vitória, que resiste em meio a toda e qualquer situação de dificuldade que possa se apresentar à frente, edificado como sobre uma rocha. Porque tudo que é decidido relacionado àquele viés da vida daquela pessoa, ela vai em busca da palavra de Deus, ela ouve e ela faz o quê? Que é o mais importante, meus irmãos. Ela coloca em prática na sua vida. Quando eu digo a sua vida, em relação a tudo. Então, veja a importância, meus irmãos, da palavra de Deus, desta comunhão tão necessária com o nosso Senhor nas nossas vidas. Somente alguém se esvazia da sua divindade, se coloca na condição humana para ser humilhado e crucificado aqui nesse mundo, para trazer verdades para você, para me salvar todo dia de viver as desgraças do mundo, estar à mercê, não é mesmo? De ruína, de fracasso, de tristeza, de angústia, de tudo que possa vir a bater a sua vida. Somente alguém, como nosso Senhor Jesus Cristo, Messias, através do seu imenso amor, foi capaz de se esvaziar da sua condição divina. O Verbo se fez carne. Então se faz carne e vive entre nós, em meio a todas as emoções, a todas as adversidades, a tudo. Humilhação desde o seu nascimento, desde a sua concepção.
desde a sua concepção, humilhando-se diante do nosso Senhor Deus, para que a humanidade não diga que ele nasceu de alguém que tinha muito dinheiro, ou que viveu uma vida de ostentação, como nós vemos hoje em dia, né? Pastores que ostentam. Então, desde o princípio, desde a concepção, chega na vida de alguém humilde. Em que não havia lugar para eles na hospedaria, para receber o Filho de Deus, o Messias. Deitou-se sobre uma manjedoura. Teve uma vida simples, passou por perseguições, traições até o fim, até sua morte, morte de cruz. E se manteve firme, não se deixou corromper diante de todas as coisas. Vai existir alguém nesse mundo, meu irmão, capaz de dizer para você o que é viver com os pés como se fosse em cima de uma rocha? Dizer que é prudente que você fique atento às palavras do Senhor e coloque em prática na sua vida, para que tudo que você vá fazer não seja contrário às orientações de Deus, porque é como se você tivesse construindo tudo o que você está fazendo, como aqueles castelinhos de areia na praia. Basta um vento, basta qualquer coisa, não é mesmo? Desaba e grande é a sua ruína. Então, saber, meus irmãos, sobre que pilares nós estamos estabelecendo as nossas vidas, em todas as áreas que nós venhamos a nos dedicar, nos comprometer e assim sermos responsáveis por todas as nossas atitudes e por todas as consequências oriundas disso nas nossas vidas, inclusive no que se refere à vida dos outros, pessoas que passam, estão de passagem pelos nossos dias, pessoas que fazem parte dos nossos vínculos permanentes, digamos assim, exige realmente de todos nós uma postura, um entendimento de muita responsabilidade em relação a todas estas coisas. Então, essa é a palavra que nós podemos observar, principalmente, meus irmãos, no que se refere ao ser humano que é considerado como profano, que tem um determinado agir como periférico, descuidando-se, né, de si mesmo e dos outros, quais as consequências que nós observamos em relação a tudo isso, como se estivesse edificando a sua vida, o seu emocional, tudo que esteja envolvido em si mesmo, como sobre areia movediça. Já viram aqueles filmes? Já estiveram? Já foram engolidos, né? Em areia movediça, a sensação difícil, né? Para se sobressair disso. Então, nós vemos essa diferença entre o ser humano que é profano, ou que, como a palavra diz, insensato, profano, diferentemente do homem que o Messias considera como prudente, ou como nós podemos dizer, cristificado, obedece estas palavras do nosso Senhor, que é como se realmente tivesse a certeza, uma fé inabalável diante de todas estas coisas, uma solidez, uma coesão de pensamentos, de emoções, realmente uma fortaleza diante de toda e qualquer dificuldade que possa
realmente enfrentar na sua vida, nos seus dias. E isso acontece, meu? Isso acontece sempre, todo momento. Nós estamos realmente descobertos, né, em relação a todas estas coisas do mundo, em que a única cobertura que nós temos, que nos protege, que nos coloca acima da cabeça dos nossos inimigos e de todo o mal do mundo, é Deus. Quando nós elevamos realmente o nosso entendimento espiritual, passamos a ter uma visão espiritual do mundo, das coisas, das pessoas, que nós conseguimos nos colocar acima de tudo isso. Porque quando nós estamos acima de todas estas coisas, por mais que o mal esteja ao seu derredor, buscando lhe atingir, em relação a tudo isso, nós estamos ouvindo em comunhão com Deus, colocando em prática todas estas coisas. Veja que hoje nós temos um desafio gigantesco nesse exato momento. Você acabou de ter uma informação direta do Messias para a sua vida. Direta. Diretamente no seu coração e na sua consciência. De como você deve agir. Ir em busca de Deus, ouvir a palavra e colocar em prática na sua vida. Informação direta. Não tem como voltar atrás. Não tem como você deixar aquela compreensão, não é mesmo? Deixar de ter ouvido aquilo que já ouviu, ou de ver aquilo que já viu. Já está em você essa informação. Em que você precisa realmente considerar estas coisas e observar. Se você quer ser uma pessoa prudente, porque mesmo diante de toda e qualquer dificuldade você ficará ileso, você será protegido e resguardado, porque você obedeceu a palavra de Deus. Isso tem um poder gigantesco, grandioso na sua vida. Ou se você até ouviu, como aqui no nosso caso, você não tem como alegar, fazer de conta que não entendeu. Você entendeu sim. Está no seu coração e na sua mente. Mas você pode realmente ser insensato, como diz a palavra. E então, diante das dificuldades e dos desafios constantes que temos na nossa vida, você já estará consciente, inclusive, não é mesmo? E isso é colocado nas suas mãos, as consequências em relação à sua vida e todos os que estão ao seu redor. Do que diz a palavra de Deus. E diante dos problemas, o que acontece? Desaba e grande é a sua ruína. Então, veja que quando nós vamos tomando consciência, indo em busca do entendimento, do discernimento, da sabedoria, nós nos aproximamos cada vez mais do nosso Senhor, de Deus, e isso causa, o que muitas pessoas muitas vezes não observam, responsabilidade. É muita responsabilidade, meus irmãos. A sua vida, a vida daquelas pessoas que dependem de você, que você ama. É responsabilidade de como você será um exemplo e deixará um legado a todos aqueles que fazem parte dos seus dias. Não é mesmo? Ser exemplo. Inclusive para aquelas pessoas que precisam muito do seu amor, do seu entendimento, talvez até do seu perdão, da sua paciência, tantas coisas, não é mesmo? Frutos do Espírito. E nós precisamos desenvolver nos nossos dias, porque hoje você que está aqui conosco e que teve acesso a essa verdade absoluta, diretamente da boca de Deus, diretamente, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo para você. Não pode dizer que não tem esse conhecimento e a responsabilidade de agir dessa forma ou contrária a isso é exclusivamente sua. Ok, meus irmãos? Então, veja o amor
do nosso Senhor Jesus Cristo, por mim, por você, inclusive pelas pessoas que fazem parte da sua vida. Buscando nos orientar, Ele se preocupa comigo, com você. Ele se preocupa com as pessoas que você vai conviver, que você convive, para que dê tudo certo, para que você seja feliz, para que você colocando em prática todo o amor envolvido, toda a misericórdia, toda a empatia em relação às pessoas, o perdão, a verdade, aquilo que é certo, o bem, isso realmente transforma as nossas vidas e somente alguém como Cristo Messias, com tamanho amor, seria capaz de dar a sua própria vida por todos nós e nos deixar orientações tão importantes para os nossos dias. Ei, meus irmãos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, então, agradecer ao nosso Senhor em nome do Messias, em nome do Cristo, nosso Salvador, que me salva todo dia, salva você todo dia, nos apresentou um plano de redenção de todos os nossos erros e a possibilidade de nos aproximarmos a Deus através do seu Santo Espírito, Espírito Santo, para que nós pudéssemos realmente compreender todas estas coisas, ter conhecimento e colocar em prática, meu Deus, todas as informações, toda a sabedoria, toda a justiça, como nós queremos, meu Deus, um mundo melhor, como nós queremos, Senhor, um mundo mais justo, e sabemos que nós fizemos parte desse processo, dessa construção, estamos a serviço do Senhor, a serviço do Eterno, serviço do Reino até o dia da glória. Estamos aqui para fazer a nossa parte, meu Deus, já compreendemos isso e pedimos força, Senhor. Pedimos sabedoria, pedimos que o Senhor nos acolha nos nossos erros. Somos pessoas fracas, limitadas de entendimento muitas vezes intelectual, que o Senhor possa abrir a nossa mente. Somos limitados nos nossos sentimentos, que o Senhor possa tocar os nossos corações. Nós somos dependentes de Ti, Senhor, não somos nada sem a Sua presença nas nossas vidas. Então, no dia de hoje, meu Deus, viemos com a autoridade que o Senhor estabelece na minha vida, orar de forma intercessória por todos os irmãos que estão conosco e que sabemos que muitas vezes estão sofrendo nesse mundo, sentindo um abandono, um vazio existencial gigantesco por falta de conhecimento, por não compreenderem muitas vezes as possibilidades, todo o potencial que tem como filho amado do nosso Senhor. São capazes de, assim que habilitados e transformados, arrependidos de todos os seus erros e nascendo de novo como uma nova criatura diante de Ti, meu Deus, como um vaso de honra diante dos Teus olhos. O Senhor será capaz de capacitar a cada um de nós e dessa forma nos entregar todos os planos de bênçãos e vitórias que tem para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Todos nós agradecemos por mais um dia nas nossas vidas, que possamos sempre estar em missão, meu Deus, para a Tua glória, para a honra e glória do Teu nome. Amém. E amém, meus irmãos. Como é bom, meus queridos, nós compreendermos o impacto gigantesco do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do amor do Messias por cada um de nós, que vem atravessando gerações e mudando vidas e transformando realidades, fazendo com que pessoas possam cada vez mais estarem preparadas, entregues nas mãos de Deus até o dia da glória. Ok?
Ok, meus queridos? Agradecemos imensamente, damos continuidade à nossa programação, porque aqui realmente é 24 horas, porque não podemos parar. Nós estamos a serviço de Deus, do reino do eterno, esse é o nosso descanso, não é mesmo? Esse é o nosso descanso. Essa é a nossa missão. E juntos nós somos mais fortes, unidos nós temos um poder cada vez maior, por isso eu lhes convido, seja amigo do Evangelho, nosso Senhor. Compartilhe toda a mensagem que você observar aqui na ONTV, por exemplo, nas nossas plataformas, dos nossos irmãos e amigos, assim como toda a mensagem que você ver possa realmente tocar a vida e fazer a diferença na vida das pessoas. Compartilhe, meus irmãos. Vamos fazer das nossas redes uma grande corrente do bem, com mensagens que possam realmente salvar pessoas que estejam se sentindo abandonadas, tristes, sozinhas, doentes muitas vezes, sem uma palavra de fé e de esperança nas nossas vidas. Por isso, nós aqui, o nosso trabalho é o nosso descanso. Estar a serviço do reino como servos do nosso Senhor, como irmãos, no mesmo propósito, esse é o nosso descanso. É isso que nos faz realmente muito felizes, nos dá alegria e traz muita paz aos nossos corações. E meus irmãos, aqui na ONTV Brasil, realmente 24 horas conectado em você, a sua emissora de TV, na internet. Graça e paz a todos e até a próxima. Jesus is love, nós chamamos Jesus, nos curvamos à mensagem da cruz. Jesus is love, o Messias é amor, o Redentor, nosso Senhor. Um coração perdoador, entende a nossa dor. Pra você que é cristão, vamos juntos ser esse coração. ONTV Brasil, 24 horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Quatro horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love. Horas no ar, na sua TV e plataformas digitais. Jesus is love.